Este podcast integra as ações do projeto Danças de Bolso, contemplado pela 18ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo, o VAI. Olá, eu sou a Iris Hanna. E eu sou a Fernanda Conde. E este é o Danças de Bolso, o diário de bordo de um projeto cultural. A dança, sem dúvidas, durante os 2 últimos anos, viveu momentos muito difíceis. A dança de salão, então, nem se fala. Tudo se fazia no calor, na pulsação, na presença do outro, no toque e no abraço. E aí, de repente, abraçar já não era mais seguro. Imagino o quanto isso impactou negativamente artistas, professores, dançarinos, coletivos, grupos, escolas, companhias de dança de salão. Foi preciso forçadamente encontrar novas formas de dançar a dois. Na verdade, esse é um processo em andamento, pois, afinal, ainda não vencemos a batalha contra a Covid. Aqui, nesse podcast, ao longo de 8 episódios, nós, da Dois Rumos Companhia de Dança, apresentamos um diário de bordo desse processo investigativo, que lutou e luta para reaprender a dançar diante das adversidades, não só relacionadas à pandemia, mas também presente nas histórias de cada pessoa que compõe o coletivo. Qual dança carregamos? Qual podemos levar? Qual dança queremos mostrar? Dançar junto, mesmo à distância, é possível? Qual dança me permite e qual me limita? Estes e outros questionamentos conduzem um trabalho artístico em dança, mediado aqui por nós da Dois Rumos, e que você vai poder acompanhar seu passo a passo dentro dessa temporada. Embora a apresentação desse podcast tenha sido incumbida a nós, a gente pede licença para continuar falando na primeira pessoa do plural, pois estamos representando uma companhia todinha, a Dois Rumos. E quem somos? Aguenta essa ansiedade que logo voltamos para contar um pouquinho mais sobre a gente. A gente decidiu dividir esse episódio de estreia em 3 blocos. No primeiro, a gente vai contar sobre o programa VAI. Spoiler, é uma lei de incentivo. Inclusive, estamos aqui produzindo esse podcast por conta dele. Você vai entender. No segundo, vamos trazer aquele famoso de onde viemos, quem somos, quem faz parte do grupo, enfim. Vamos descobrir quem é a Dois Rumos Companhia de Dança. No terceiro e último bloco, vamos contar o que é o projeto Danças de Bolso e o que podemos esperar das suas ações nos próximos meses e também dentro dos episódios da temporada. Bom, a gente resolveu começar esse episódio falando do programa VAI, por 3 grandes motivos. Primeiro, o VAI é uma lei de incentivo extremamente importante para todos os artistas aqui da cidade de São Paulo. Sim, você que tem uma ideia ou até mesmo um sonho e gostaria muito de concretizá-lo, mas não sabe como e nem por onde começar, o VAI é para você. Segundo, podemos dizer que a companhia só existe por causa dele. Isso é uma história que você vai entender melhor no segundo bloco. E 3, porque estamos sendo apoiadas financeiramente pelo programa, pois fomos contempladas na edição de 2021 com o projeto Danças de Bolso. Antes de mais nada, é importante que você conheça essa lei de incentivo, a quem ela se destina e um pouquinho mais de suas áreas de atuação. Bem, pensando em compreender um pouquinho melhor as potências e complexidades do VAI, e de ilustrar possíveis caminhos de existência para os nossos ouvintes de coração artístico, convidamos a atual coordenadora do programa, Sueli Bezerra, para uma entrevista. Sueli é natural de Pernambuco e, como ela mesma nos disse, considera-se uma retirante cultural. Vive em São Paulo há mais de 12 anos. Chegou para estudar filosofia e cinema, trabalhou bastante como produtora cultural e hoje ocupa a coordenação do VAI. Mas antes disso, passou por diversas frentes do programa, assim como ela nos conta a seguir. Então, eu saí da condição
de muitos anos atrás, de coletivo, né, de integrante, membro de coletivos, que foram contemplados pelo VAI. Tive a minha trajetória dentro da área cultural, né, a continuidade, na verdade, porque eu passei por diversos equipamentos culturais, e cheguei, então, na comissão. Quando eu fiz parte da comissão, aí que eu me apaixonei ainda mais pelo programa. Então, o negócio vai virando, é uma bola de neve, né, tanto que parece que você bebe a água do VAI, você não quer sair nunca mais. Você só fica encantado e querendo, enfim, fazer com que a coisa cresça e gere realmente essa transformação e que seja aí esse fermento potencializador de tantos coletivos e de tantos grupos. Então, ninguém melhor que a Sueli para falar o que é o VAI, né? Então, o VAI, o que é o VAI? O VAI é um programa da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Ele foi criado em 2003, ano que vem faz 20 anos que o VAI existe, né? Ele é regulamentado por um decreto criado pela Lei 13.540. O VAI, ele tem como principal objetivo apoiar financeiramente coletivos artísticos formados por jovens de baixa renda, né? Preferencialmente, prioritariamente, residentes nas zonas, né, periféricas da cidade. Então, esse é o VAI. Dentro do programa, existem 2 modalidades que você pode participar, dependendo do perfil do seu coletivo, assim como explica a Sueli também. O edital, são 2 editais, né? Então, o VAI 1, ele se destina para grupos formados por jovens de 18 a 29 anos, né? Então, ali, aquele grupo que já existe há algum tempo, ou que acabou de se formar para poder mandar uma proposta para o VAI. Então, o VAI 1 tem esse recorte, e o VAI 2, ele é um recorte um pouquinho mais amplo. Então, são coletivos que já têm uma trajetória, né, no mínimo 2 anos de atuação, ou que já passou pelo VAI em edições anteriores, para jovens, né, acima aí de 29 anos. O VAI, ele não é apenas, eu acho que isso é muito legal falar aqui nesse podcast, para também desmistificar um pouquinho, né? Sueli, o VAI é só para artistas? Ele é um programa ou um edital, como a gente conhece, que é voltado para artistas consolidados ou grupos consolidados? Não, né? Primeiro que ele é um edital pessoa física, então, onde um integrante representa o coletivo, empresas, então, CNPJ não é o público do VAI, né? Então, são coletivos representados por um CPF, por um integrante, e esse integrante, ele é o responsável legal pelo projeto, ele não é o chefe, o coordenador, não tem, em coletivo não tem essa hierarquização, né, das funções. Não precisa ser um artista formado, um artista consolidado, né? Pode ser ali um jovem que quer se expressar artisticamente, que juntou ali um grupo de amigos, de colegas, que querem fazer aquela ideia, aquela proposta acontecer. De fato, ali o direito do fazer cultural, né? E ali pode ser que, a partir do programa VAI, desperte nesse grupo, né, nesses jovens, o interesse de dar continuidade nessa linha, né, do fazer artístico ou não também. Né? Então, é o direito do fazer, do experimentar. Lógico que são selecionadas propostas. Então, para ser selecionado, você tem que mandar um projeto. Nesse projeto tem que estar ali uma proposta que vai ser executada. Então, tem toda uma organização que esse grupo precisa, toda uma ideia que esse grupo precisa ali desenvolver, descrever no papel. Notamos que o VAI é uma importante ferramenta para o pontapé artístico de muitos coletivos. Mas sabemos que acaba sendo difícil elaborar um projeto do zero, sem experiência e proximidade com esse mundo da escrita. Mas a coordenadora nos conta que o programa dá bastante suporte nesse sentido e segue nos tranquilizando em algumas questões. O edital, ele é anual, então anualmente a gente sempre tem ali os plantões para tirar dúvidas sobre o edital. E no próprio edital tem alguns modelos no qual esses coletivos podem usar, né? O modelo de orçamento, o modelo do projeto, da escrita do projeto, o que é importante constar nessa estruturação desse projeto, modelo de plano de trabalho, de cronograma. Então, está disponível ali nos anexos, sempre o modelo desses materiais que são obrigatórios de apresentar, e que já serve como um guia, né, como uma bússola mesmo.
Não é obrigatório você usar esse modelo, mas para quem não sabe por onde começar, o modelo super ajuda, é muito importante. Eu mesma, né, usei esse modelo lá em 2011 e deu certo. O cerne da coisa, né, não é como você escreve, né? Eu acho que isso também é importante reforçar. Não é como você escreve, é o que você está escrevendo. A gente não vai se apegar à escrita formal. Então, nossa, eu não sei escrever direito, eu não sei escrever, sei lá, o meu português aqui eu falo com gíria. Cara, coloca a sua ideia, da forma como você conversa com seus amigos, com a sua mãe, coloca a sua ideia no papel e manda pra gente. Tem que estar estruturado, né? O que importa é que a ideia tem que estar estruturada, tem que ter um início, meio e fim. O que eu quero, por que isso é importante, quanto tempo eu vou levar para fazer isso, quem está envolvido nesse projeto, quanto custa fazer esse projeto. É isso, não precisa pagar ninguém para escrever, não precisa ir atrás de produtora para poder representar, escrever, não. Escreve o projeto e entrega para sua mãe ler, entrega para o seu colega ler e vê se ficou claro, sabe? Se ele entendeu ou se ela entendeu o que você quer fazer, caso seja contemplado no VAI, é isso. É isso que a comissão precisa saber. Qual que é a ideia, né? Qual é a ideia principal, por que isso tem que acontecer, quanto tempo vai levar para acontecer esse projeto, quanto custa esse projeto, né? De quais recursos você precisa e qual é a ideia ali, o cerne final, né? Eu acho que é um pouco por aí. Depois que o projeto é inscrito, ele parte para a avaliação de uma comissão julgadora. Ficamos curiosos para saber sobre esse processo de seleção e Sueli nos trouxe bastante informação sobre o trabalho dessa etapa. É um trabalho muito complexo, né? Falando para vocês como que é formada essa comissão. Isso está no decreto e na lei, né? Sobre a comissão do VAI. Lá no blog tem tanto o texto, né, da lei quanto do decreto. A comissão ela é formada por 16 integrantes, 16 membros, né? Tem um mandato de 1 ano. Essa comissão ela é composta por 8 pessoas do poder público e 8 pessoas sociedade civil. Então, Sueli, enquanto comissão, fez parte como sociedade civil. E são pessoas que são selecionadas porque têm ali o seu envolvimento com a cultura, são ativistas, têm envolvimento com a cultura, trabalha com cultura, né, vende equipamentos culturais. Então, não são pessoas aleatórias, são pessoas que têm envolvimento direto com a cultura. Essa comissão trabalha em dupla, então um projeto ele não é lido somente por uma pessoa, ele é lido por 2 pessoas, né, e as notas são atribuídas. A gente recebe aí um montante de mais de 1.000 inscrições por ano. Então, imagina, né, mais de 1.000 inscrições e com o recurso que a gente tem, aproximadamente 150 projetos são selecionados. E isso não quer dizer que os outros 850 projetos não mereçam estar no VAI. É porque o recurso, ele é finito. Ele não consegue abarcar todo mundo. Então, tem muito projeto bom que acaba ficando de fora. Só que tem diversos critérios e objetivos ali que estão até explicados no próprio edital sobre a pontuação, o que esse projeto ele precisa cumprir ali, ou como que é atribuída a nota. Tem alguns critérios, eu não vou lembrar de todos agora, mas clareza, o projeto tem a sua pontuação, se atende os objetivos do programa, então se esse coletivo atende os objetivos, quais objetivos, né? Jovens, de baixa renda, preferencialmente que atuam e são residentes em áreas periféricas da cidade, a distribuição por linguagens, isso também é levado em consideração, a distribuição por gênero, isso também é levado em consideração, se o coletivo já entrou alguma vez ou não no VAI, principalmente sendo VAI 1, a gente tenta sempre com que novos e novos coletivos acessem esse programa, já que é muito competitivo, né? O número é muito alto para poucas vagas, né? Posso dizer assim. Então, são alguns critérios que estão lá bem descritos, né, bem objetivos no edital, e tem lá qual é a pontuação para cada critério desse projeto. Por fim, perguntamos para a Sueli qual é a importância do VAI para a população da cidade de São Paulo. Ela é muito objetiva e muito subjetiva ao mesmo tempo, né? O programa ele é muito importante, não só para as periferias, né, mas para a cidade de São Paulo. Se a gente for pegar aí em 20 anos de VAI, tanto de coletivos, de projetos, de artistas que se formaram, de arranjos culturais, né, de movimentações nesses territórios,
de projetos que começaram com vai sem pretensão nenhuma e hoje são sedes, potências aí nos seus territórios. O vai ele é importante porque ele mostra o que a juventude está produzindo, sabe? Qual é o interesse, quem é essa juventude? O que a juventude está pensando, está fazendo, está se interessando, se envolvendo? O vai, diferente de editais, né, que são mais voltados para repasse ou premiações, ele é muito abrangente, né? Não é específico de uma linguagem. O vai, você pode se inscrever para diversas linguagens, né? Então, se eu estou com a ideia de fazer um filme, caramba, e eu sou aqui o perfil do vai, eu posso mandar. Se é um espetáculo de dança, teatro, performance, jogos, literatura, livro, sarau, música, cara, o vai, ele abarca todas as linguagens, cultura tradicional, cultura popular, cultura indígena. Então, só por essa multiplicidade, ele já é importante. E para a juventude que reside prioritariamente nas regiões periféricas da cidade, cara, só por esses 3 motivos, nem precisava continuar, né? A lista, no meu entendimento, a lista é muito grande, sabe? Do porquê que o vai é importante. E aí, se animou a escrever um projeto e concorrer ao vai? No site programavai.blogspot.com você encontra todas as informações necessárias para participar das próximas edições do programa. Inclusive, o edital de 2022 já deve estar para sair, agora em março, então fica ligado. Agradecemos Sueli Bezerra por aceitar o convite de participar do nosso primeiro programa de podcast. Muitíssimo obrigada, Sueli. Fica com a gente que o próximo bloco tem mais. Existem muitas maneiras de se contar uma história, e dependendo de quem, quando e como, a perspectiva é outra e tudo se transforma. Neste episódio, resolvemos contar a história da Dois Rumos, a partir da nossa relação direta e indireta com o programa Vai. O Vai nos acompanha há um tempão e você precisa saber disso. Lá em meados de 2014, a gente começa com a iniciativa de Carlos Araújo e Fernanda Conde, no caso eu mesma, em querer desenvolver um espetáculo de dança de salão. Antes de falar sobre isso, é importante citar que Carlos e eu nos conhecemos na ETEC de Artes, quando ainda estudávamos o curso técnico em dança. E lá, pudemos, através da educação, compreender a dança de salão por um outro viés. A gente não se sentia completamente confortável com as práticas e condutas do salão vivenciadas até então. Eu, por ser mulher e sentir que não tinha voz numa dança que privilegia os homens e objetifica corpos femininos, e o Carlos, por ser negro, gay e se sentir excluído ou não contemplado numa dança que privilegia corpos brancos e de padrões cis-heteronormativos. A gente sabe que todos esses desconfortos merecem aprofundamentos. E sim, vamos fazer isso ao longo dessa temporada. Mas por enquanto, seguimos com a história da companhia. Além das questões singulares dos lugares que eu e Carlos ocupávamos dentro das danças de salão, existiam as questões que nos uniam. Por exemplo, a vontade de ter mais liberdade em explorar as danças a dois no palco, em cena. Foi nesse momento que decidimos escrever um projeto para o Vai de 2015 e produzir o primeiro espetáculo da Dois Rumos, o Relações Adversas. Foi uma alegria só ver o projeto na lista de contemplados. Esse momento foi um marco para a existência e o início dessa jornada, pois, muito provavelmente, sem esse estímulo, não estaríamos aqui, hoje, contando essa história. O Relações Adversas, ele significou muito para mim, assim. Primeiro que foi o primeiro trabalho que eu dirigi na minha vida. Enquanto artista do corpo, isso foi um avanço gigantesco na minha trajetória, porque significava necessariamente sair de um espaço onde estavam apenas produzindo dança em mim e passar a produzir dança em outros corpos, né? Como que eu questionava os bailarinos para que eles produzissem alguma coisa? Como que eu pensava em uma dramaturgia, em uma narrativa, né, para poder trazer isso para o espetáculo. Então foi importantíssimo para mim ter esse momento, né, de me ver enquanto a pessoa que estava
elaborando toda essa dança, elaborando todo aquele espetáculo. E não só porque também foi um espetáculo onde eu me vi dançando de fato, sabe? Muitas vezes em outros trabalhos eu estava reproduzindo movimentos, mas não me sentia pleno dançando. E dentro do Relações Adversas eu me senti assim. Além de Carlos e eu, o Relações Adversas também contou com os bailarinos Ricardo Januário e Mia Assunção na sua criação e desenvolvimento. Os dois já não estão mais com a gente aqui na Dois Rumos, mas precisam ser lembrados sempre. Afinal, tudo aquilo que somos também passa por aquilo que já fomos um dia. Circulamos muito com o espetáculo e aprendemos muito com ele. Podemos desenvolver o nosso potencial artístico e começar a mudar o cenário que nos cercava. Em 2016, fomos contemplados novamente com o projeto Relações Adversas, o que foi uma outra grande felicidade, porque dessa vez começamos a ampliar nossos horizontes para ganhar cada vez mais espaço de atuação artística. Foi nesse ano também que o elenco sofreu uma transformação, recebendo mais 3 novos integrantes, Andressa Malerba, Vinícius Borges e Roberto Lira. E é a Andressa que nos conta agora como foi esse momento de chegada na Dois Rumos. Em 2015, eu quis voltar a fazer dança de salão, só que eu não queria voltar a fazer aula em academia, nem participar de campeonatos e coisas do tipo. E aí, conversando com um amigo meu, ele falou da companhia Dois Rumos e comentou que eles trabalhavam tanto com a dança de salão como com a dança contemporânea. E eu fiquei bem interessada em conhecer o trabalho deles. Na época eu acabei dando uma pesquisada só no Google para conhecer um pouco mais. No ano seguinte, em 2016, no começo do ano, eu conheci a Fernanda. E aí passou um tempo, ela me convidou para fazer parte da companhia e para dançar o espetáculo Relações Adversas. Nesse espetáculo a gente trabalhava a relação com a tecnologia, né? Então tinham partes que a gente dançava com o celular e pensando também na questão como que é uma relação hoje em dia, que muitas vezes a gente se conecta com uma pessoa que está do outro lado da tela e esquece a pessoa que está do nosso lado. Então a gente conseguia estudar, né, ter esse laboratório de coisas que a gente vivia no dia a dia, a gente conseguia aplicar em cima do espetáculo, em cima da dança, misturando a dança de salão com a dança contemporânea. Participar do espetáculo foi uma experiência muito incrível para mim, né, poder refletir de certa forma, né, como que a sociedade estava naquele momento. Então foi muito interessante. Essa temporada de circulação do Relações Adversas em 2016 foi crucial para o firmamento do coletivo. Espalhamos nosso trabalho pela cidade e estimulamos o pensamento crítico do público, pois, além das apresentações, ainda conseguimos realizar uma residência artística no qual os participantes puderam interpretar o espetáculo da companhia com seus próprios corpos, resultando numa apresentação única e extremamente desafiadora para Dois Rumos. Camila Guiar e Denise Angélica foram convidadas a integrar o coletivo após esse momento e nos relatam um pouco de como foi essa participação e o impacto do projeto. Ter participado do processo do Relações Adversas foi tão importante para mim porque era um espetáculo que eu admirava muito, que eu achava muito incrível e foda, que é mesmo. Quando me chamaram, eu fiquei, meu Deus do céu, não vou dar conta, mas eu quero, preciso. E foi incrível, assim, sabe, ter me permitido participar daquilo, porque foi meu momento de conexão também com a dança de salão contemporânea. E conhecer esse outro jeito de fazer dança e de dançar e de me sentir bem e de compartilhar as coisas e a dança e tocar no outro. Foi uma desconstrução e uma construção ao mesmo tempo. E eu descobri um amor pela dança de salão por um outro caminho que não o que as pessoas estão acostumadas, né? Eu aprendi a dançar dança de salão através da dança de salão contemporânea. Então, o processo de Relações Adversas, ele me trouxe muitas cores ali e possibilidades, né? Foi muito especial para mim. E eu sinto até hoje isso. Participar da oficina criativa do Relações Adversas, para mim foi só a continuidade do projeto, né? Que eu fiz parte na produção e depois dançando, e eu amei.
O que eu gosto é que a Dois Rumos consegue fazer, né, no caso desse projeto, com que aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, no dia a dia, fique muito forte, muito presente nas nossas danças. Ainda mais eu que fiquei 2 anos praticamente trabalhando somente com o celular, mas o projeto em si ficou muito, muito vivo dentro de mim e fez a gente perceber, né, o quanto que essas relações, digo, das tecnologias, como elas realmente são adversas, que a gente acha que talvez não fizesse parte da nossa vida, mas acaba fazendo. Foi durante a temporada de 2016 que conhecemos mais 2 integrantes da companhia, Kelly Polly e Tony Rubinho. Os dois, em algum momento, participaram das ações do projeto, seja na produção ou mesmo nas oficinas de dança, possibilitando assim uma aproximação e identificação com o perfil do coletivo. E, obviamente, depois veio o convite para integrar o grupo. Provavelmente, sem o VAI de 2016, nossa configuração atual do coletivo seria bem diferente, ou quiçá nem teríamos resistido tanto tempo até aqui. Kelly e Tony nos contam sobre essa transição de equipe de produção da temporada para a parte integrante do coletivo. A minha transição de produção para bailarina, ela se deu de uma forma muito orgânica. No entanto que essas coisas ainda continuam, né, fundidas na minha história com a Dois Rumos. Mas lá em 2016, quando eu fui convidada para fazer produção de palco e depois produção, foi aí que eu passei a participar mais das atividades da Dois Rumos e comecei a viver os processos de dança, né? Eu comecei a dançar novamente. E isso foi importantíssimo para minha vida, para minha história, para quem eu sou hoje na dança. Naquele momento dos ensaios, de poder me conectar de novo com o meu corpo, de entrar em diálogo e também em conflito com coisas que eu vivia e pudesse ir me nutrindo, né? Acredito que a minha grande transformação foi esse lugar de resgate de mim, né, do meu resgate, de poder me conectar de novo comigo mesma, com a minha dança, com a minha essência e poder ser nutrida de outras referências, de outros cuidados, de outros afetos. Nossa, ser chamado para a produção da Dois Rumos foi um sonho, né? E estar ali dentro observando o acontecimento, todo o andamento do processo criativo, as comunicações afetivas, as formas como o grupo se manifestava, foi muito importante para eu tomar uma decisão mega importante na minha vida, que foi atuar mais em uma companhia abusiva, né? Não atuar mais em uma companhia onde a gente só escute e não seja escutado, né? Que as nossas prioridades não sejam escutadas, que as nossas dores não sejam escutadas. Quando eu entrei para a companhia para ser um bailarino, eu percebi que inúmeras vezes a nossa voz era a primeira a ser escutada, ao invés da gente escutar o coreógrafo ou alguém mais por dentro da companhia. Então, passar de produtor para um bailarino da Dois Rumos me proporcionou mudanças extraordinárias na minha vida, nessa questão de respeito, e respeito com o grupo, né? Com o todo, e não só com a gente respeitar quem é dono da companhia. Porém, em 2017, não conseguimos nenhum subsídio para sustentar nossos projetos, mas já estávamos tão nutridos com toda a troca dos anos anteriores que foi impensável a possibilidade de brecar com os nossos sonhos. Sabíamos que a dança de salão não se fazia apenas nos palcos, mas no cotidiano, mais precisamente nos bailes. Porém, um baile tradicional, elitizado, cheio de normas ultrapassadas, com condutas machistas e homofóbicas, já não nos definia mais. Então, eis que surge o baile contemporâneo de dança de salão, um lugar de encontros e danças únicas, que se propõe a receber o diverso e abraçar outras possibilidades de dançar a dois. Mais importante que isso, um lugar seguro para se existir, aberto ao diálogo e que entende o corpo como agente de transformações sociais que precisamos. O começo foi bem difícil. Era um novo conceito de baile, desconhecido e altamente transgressor.
Por isso, resolvemos ser itinerantes e levamos o baile a cada mês a um lugar diferente da cidade. Já são 5 anos de existência do baile contemporâneo de dança de salão, que durante a pandemia ganhou seu formato online, lugar que possibilita muitas trocas, nos aproxima do público e contribui para o crescimento da companhia também. Foi durante a circulação dos bailes que conhecemos também Diogo Silva, Fernanda Monte e Amanda Mota, que transitaram de público frequentador a intérpretes da companhia. O baile contemporâneo é uma celebração de vida, de alegria, de potências, de liberdade, mas de uma liberdade responsável, afetuosa, convidativa, generosa. Acho que tem muitas coisas para se falar sobre o baile, mas o mais importante é que é um espaço acolhedor das diferenças, acolhedor no sentido máximo, né? Quando se pensa num baile, ele extrapola um pouco do que a gente está acostumado a ouvir, ele extrapola um pouco o que a gente está acostumado a ver ou sentir num baile convencional de dança de salão, porque ele abre espaço pro nosso não saber, né? Para tudo aquilo que a gente não sabe e que ali é permitido experimentar. Uma coisa que me marca muito é a sensação de que as pessoas se olham no baile contemporâneo, se olham mais do que se olhariam num baile convencional. A gente encara outra pessoa com um olhar gentil e, enfim. O baile de dança de salão contemporâneo foi o grande ápice, assim, da minha vida, porque foi quando eu me reencontrei com a dança em um outro lugar e eu pude entender que a dança era muito mais do que passos e eu estar dançando com uma pessoa, poder ser verdadeiro e sincero com o que estava dentro de mim e alinhar um pouco o que o corpo está falando com o que a alma quer comunicar, quer compartilhar. E a Dois Rumos me via, né? A Dois Rumos possibilitava eu existir de fato, eu ser. E depois que eu entrei para a companhia, foi realmente uma grande conquista, assim, de um sonho que se realizou. Eu me lembro muitas vezes pensando, nossa, como que será que entra para Dois Rumos? Será que é uma audição? Bom, se for uma audição também eu tô longe de conseguir. Então, de repente eu me vejo trocando tão intimamente com essas pessoas que têm um papel muito importante na minha vida, em um lugar muito especial no meu coração, assim. A primeira vez que eu frequentei o baile contemporâneo, fiquei com receio de como eu dançaria. Como é a proposta de um baile contemporâneo? Então eu fiquei um tempo observando antes de realmente aproveitar o baile. E foi muito incrível ter essa visão de fora do quanto é livre e do quanto a gente não precisa se preocupar em como vai dançar. A gente simplesmente está ali se divertindo. Então eu vi pessoas dançando sozinhas, eu vi pessoas dançando com o polidense que tinha no espaço. Tinha muita gente legal. E aí, aos pouquinhos, eu fui me soltando. Eu comecei, nesse primeiro baile, eu realmente só dancei a dois, que era o meu lugar de conforto. E conforme eu fui indo em outros bailes, eu comecei a me sentir mais à vontade também para simplesmente curtir da forma que eu queria. Então, às vezes eu dançava sozinha, às vezes eu me envolvia numa dança onde já tinha uma ou duas pessoas, às vezes eu convidava alguém para dançar, o que também não era muito comum para mim. E fui trabalhando essas coisas que hoje para mim fazem muito sentido. E depois disso eu nunca mais consegui sair. Importante citar que temos muitas memórias do baile e muitas estão materializadas em imagens. São fotografias lindas que expressam movimentos íntimos e especiais da galera toda. Cássio Conde, fotógrafo do coletivo, é quem eterniza esses momentos e agora nos conta o que é ter esse olhar de quem vê o baile de fora, mas que revela muita coisa. Uma coisa que fica muito claro quando eu estou fotografando os bailes é como as pessoas ficam absorvidas, né? Não só pela música, né? Pela dança que está rolando ali, mas pelo contexto todo do baile. Porque todo o ambiente proporciona as pessoas se sentirem
livres, acolhidas, elas se sentem felizes, e isso fica muito claro quando eu estou ali perto fazendo as fotos, e isso transmite para mim também. Eu quase que entro num estado também meditativo ali quando eu procuro um casal, né? Ou qualquer trio, ou até a pessoa mesmo sozinha ali dançando. Eu começo a entrar também como se fosse uma conexão ali quando a pessoa está dançando. Isso proporciona muitas fotos bonitas e eu fico bem feliz com o resultado. Não acaba nem sendo difícil, porque é muito fácil fotografar as fotos no baile. Tudo ajuda, né? A iluminação do baile, esse bem-estar das pessoas. Então eu só meio que vou alinhando ali mesmo a técnica e fico atento, né, para o melhor momento. Mas acaba sendo fácil, porque realmente é um baile totalmente diferente de todos que existem por aí, pelo menos que eu já fui, né, da dança de salão. Então a dança de salão contemporânea acaba realmente me beneficiando, porque eu consigo fazer um trabalho bem bonito e as pessoas se identificam bastante. E aí quando as pessoas veem a foto, elas meio que se transportam de volta para aquele momento que elas estavam sentindo. E aí o resultado agrada a todo mundo e me agrada também. É muito bom. Em 2018, o coletivo voltou a ser contemplado com o incentivo do programa VAI, desta vez com o projeto Elas por Elas, no qual a proposta foi estimular a pesquisa corporal e o pensamento político-social de mulheres que atuam ou não nas danças de salão. Tudo isso foi através de oficinas, palestras, debates e um super baile, que levantou questões como a desconstrução do gênero, sexualidade, história da dança, atuação profissional da mulher e empoderamento feminino, dentro e fora do salão. A gente cresceu demais durante a execução do Elas por Elas, pois pudemos, nesse momento, organizar e consolidar nossas práticas pedagógicas também, o que nos fez perceber que as estruturas, o lugar de ensino das danças a dois, precisa ser repensado urgentemente. O Elas por Elas nos presenteou com mais 2 integrantes, Vitória Alves e Iris Hanna. Ambas com narrativas outras que nos despertam constantemente para questões antes não pensadas, como, por exemplo, qual o lugar da mulher-mãe na dança, dentre tantas outras questões. Vamos ouvi-las um pouco. O Elas por Elas, quando surgiu, para mim foi uma forma de retornar para a dança. E também foi importante para o fortalecimento de me compreender como mulher profissional da dança, que é possível estar no ambiente com minha filha, que ela é bem recebida. Então, o Elas por Elas foi fundamental nesse momento. Na minha perspectiva, a dança de salão tradicional não tem muito um afeto, e era exatamente isso que era o Elas por Elas. Era o afeto de mulheres periféricas, mulheres pretas, mulheres mães, de mulheres que precisavam se entender e se reconectar com essa dança de salão que era tão importante na vida delas, mas que ainda assim a gente se sentia não pertencente. Eu estava passando por um momento de me descobrir como menina preta, como mulher preta. Enfim, eu acho que esse projeto enriqueceu tanto todas nós, sabe? Foram trocas muito importantes, muito afetuosas, carinhosas. A gente sempre sentia esse cuidado. Todos os sábados a gente estava ali para ser cuidada e para cuidar um pouquinho da outra também. De fato, todo o apoio do programa VAI durante a nossa jornada foi extremamente essencial. Nossas bases foram construídas a partir de ações fomentadas pelo VAI, sem as quais seria muito difícil prever o destino da Dois Rumos. Estávamos, desde 2019, sem o apoio público para prosseguir com os nossos processos criativos. Mesmo na tentativa de avançar sozinhos, existem barreiras que nos paralisam e ter o acesso a essas leis de incentivo é extremamente importante para que a existência dos coletivos perpetue.
Para nossa felicidade, em 2021 fomos contempladas com danças de bolso e com o apoio do Vai, mais uma vez, vamos riscar novas rotas para Dois Rumos e você é nossa convidada especial para mais esse novo projeto que será produzido agora, em 2022. E aí, aceita essa dança? Chegamos, enfim, ao nosso terceiro e último bloco para falar, afinal, o que é o Danças de Bolso, para que viemos. Então, numa conversa de mesa, assim, mais despojada, descontraída, a gente convidou mais alguns integrantes da Dois Rumos para conversar sobre os processos do projeto, sobre os nossos processos criativos e o que a gente vai encontrar aqui no Danças de Bolso nessa temporada de podcast. Bora lá ouvir? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido no bloco anterior, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, afinal, Danças de Bolso, para que viemos, para onde vamos, né? Como que a gente vai desenvolver o projeto. E para isso, para não ficar sozinha, a gente está aqui com outras pessoas do coletivo também, da Dois Rumos. Eu vou começar me apresentando, vocês ouviram a minha voz até aqui, mas vale ressaltar, sou a Fernanda Conde, eu sou a diretora artística do projeto, e também intérprete da companhia, bailarina, né? Tô aí junto com todo mundo. E produtora do podcast junto com a Iris. Então, eu já puxo a Iris aqui. Iris, se apresenta, dá um oi pra galera. Olá, pessoal. Vocês já também ouviram minha voz até aqui, né? Mas meu nome é Iris Hanna. Estou como intérprete também, tanto dos solos quanto da videodança coletiva. E sou coprodutora do podcast junto com a Fê. Aqui a gente está com o Diogo Silva. Dá um oi para a galera, se apresenta. Oi, pessoal, eu sou o Diogo, também sou intérprete e bailarino nessa companhia e estou muito feliz com esse papo e com tudo que já está acontecendo, né? Amanda, dá um oi para a galera também, tá aqui com a gente. Oi, gente, eu sou a Amanda Mota e sou também intérprete, tanto da videodança como dos solos, e estou com a responsa de cuidar das redes sociais também desse projeto e comunicar um pouco mais de pertinho com todo mundo que acompanha a gente. E tá arrasando. O podcast é o Diário de Bordo aqui, para quem quiser ouvir. E a Amanda é o Diário de Bordo lá no Instagram, nas nossas redes sociais, tá super demais. Indico todo mundo a já começar a seguir a gente, né? Quem não começou ainda, vai lá, @doisrumos no Instagram. Seguindo as apresentações, Vitória, apresente-se, mulher. Olá, pessoal. Sou Vitória Alves, bailarina da companhia. Nesse projeto estou como intérprete criadora também e divulgação da agenda. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Por último, não menos importante, a maravilhosa Kelly Polly. Digas quem é, mulher. Oi, gente, tudo bom? Sou Kelly Polly, assim como a Fernanda disse, e no projeto eu estou como intérprete criadora, tanto da videodança como também do solo, e faço parte também da gestão do projeto. Então, eu estou como coordenadora do projeto e também na prestação de contas. É ela que cuida dos din-din, ela que passa a grana. Bom, gente, simbora começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, afinal, o que é o Danças de Bolso, né? Mas antes disso, eu vou contar um pouquinho de como que a gente começou, né? Antes de escrever o projeto para o Vai, de onde que ele surgiu. Então, acabou de fazer um ano, né, que a gente recebeu novos integrantes para a companhia. Antes éramos em 6, e a gente recebeu mais 6 pessoas, então o grupo dobrou. E para isso, né, a gente começou um processo de reconhecimento, de conhecimento, né,
de saber das histórias de cada um, de onde a gente vem, de onde a gente parte, que território a gente ocupa. Então, há um ano atrás, nós começamos a compartilhar histórias, realmente, né? Começamos a conversar e dentro disso a gente descobriu a importância das memórias, né? Das nossas marcas, reconhecer os nossos lugares de fala, os nossos territórios e perceber que somos singulares, sim, né? Temos cada um a sua narrativa, a sua experiência, a sua vivência, mas que isso nos complementa, né? Nos traz para próximo. Então, é basicamente isso, né? A gente começou com algumas perguntas de o que tem peso na nossa história, né? O que tem peso para a nossa construção de corpo, para a nossa construção enquanto sujeito. E aí isso despertou muitas angústias, muitas descobertas, né? A gente compartilhou saberes enfim, a gente começou aí a criar e confabular dentro da pandemia, né? Dentro de um cenário pandêmico ainda. E eu acho que isso constituiu uma rede de apoio, né? A gente foi se apoiando, descobrindo as nossas dores, as nossas dificuldades, né? E de que como cada um organiza isso no seu cotidiano, eu acho que fez a gente se fortalecer e ir construindo essa rede. Mas eu queria saber o que é uma rede de apoio? Vocês se sentem numa rede de apoio? Vocês acham que a gente conseguiu isso? Ou falta muito? Ou como que foi vivenciar esse processo lá no comecinho? A gente conseguiu se conectar mesmo no online? Eu cheguei nessa segunda leva, né, de pessoas novas da companhia. E já cheguei, apesar de conhecer a Dois Rumos há mais tempo, mas eu cheguei nos ensaios já online. Então, teve essa questão de, às vezes, não conhecer presencialmente todas as pessoas que estavam no ensaio. E, de repente, trazer a minha história, né, trazer as coisas que eu já vivi, e compartilhar isso com pessoas que eu ainda não conhecia. Então, no começo, teve um pouco de essa estranheza, né? De, poxa vida, mas eu nem conheço, né? E estou aqui abrindo o livro da minha vida. Mas isso foi sendo construído também junto, né? Porque eu não era a única que estava compartilhando as minhas histórias, todo mundo estava. E todo mundo foi muito sincero e aberto em trazer essas histórias para a gente, né, colocar na roda ali do ensaio. Então, desde os primeiros ensaios, eu já tive essa aproximação das pessoas e me senti tranquila em compartilhar coisas que eu precisava ou oferecer ajuda para pessoas que, às vezes, eu sentia de oferecer. Então, essa escuta sempre foi muito ativa, assim, né, ao meu ver. E tenho exemplos também reais, assim, né, de coisas que aconteceram e que ultrapassam até as barreiras do ensaio, né, que a gente pensa, às vezes, numa companhia como uma coisa profissional, que somos, sim, mas que eu acho que quando a gente fala em rede de apoio, isso cresce para além do trabalho, né, você estar atento às necessidades da pessoa. Então, eu me senti muito ouvida em alguns momentos que eu não conseguia entregar determinadas coisas dentro de um prazo, por exemplo, e ser compreendida que, de repente, por conta de questões principalmente ligadas à maternidade, eu não ia cumprir aquele prazo, eu não ia conseguir fazer do jeito que era efetivamente para ser feito, mas isso foi ouvido e foi aceito de alguma outra forma que me coubesse, sabe? Então, isso para mim foi essencial para que eu conseguisse seguir durante esse ano e me sentir acolhida em outros momentos, como, por exemplo, um dia que o Diogo foi me salvar em um momento de aula que eu precisava de um suporte e a gente nem se conhecia pessoalmente, assim, e foi o dia que a gente se conheceu, um dia que ele apareceu para me ajudar numa aula. Então, tem momentos muito marcantes para mim desse último ano de ensaio, né? Desse meu primeiro ano de ensaio. Eu acho que esse episódio que a Amanda lembrou, acho que é um bom exemplo, né, de como a gente foi ficando íntimo, mesmo à distância,
a gente foi criando esse vínculo de confiança, né? E de admiração também, né? Mas eu queria, acho que, contar um pouco, assim, também, como eu via um pouco a companhia antes de entrar no coletivo, como um espaço já de muita segurança, sabe? É, frequentando os bailes, nas trocas de oficina que a gente teve, ou do congresso, é, eu conseguia perceber que era um espaço seguro, assim, para eu estar e para eu encontrar pessoas que iam compartilhar de princípios, valores parecidos, sabe? Ou minimamente do princípio do diálogo, sabe? Do valor que é poder dialogar com respeito. Então, eu me sentia já muito considerado e acolhido nesse sentido. Quando eu entrei na companhia, também chegando na segunda leva ano passado, eu cheguei com essa convicção, com essa certeza de que eu não estava em qualquer lugar, mas eu estava com pessoas que eram muito especiais nesse lugar para acolhimento e de uma troca muito verdadeira, assim. E verdadeira não só no sentido de concordar com tudo que o outro fala, mas verdadeira no sentido da gente poder discordar, se respeitando e trocando, sabe? E eu acho que o ano passado foi muito essencial, assim, nesse apoio que a gente fazia durante a semana, manter um contato, sabe? Com outros, com os colegas, assim, porque é isso, a gente não estava se encontrando pessoalmente, e a gente se encontrava virtualmente uma vez por semana, e nos outros dias a gente sempre alguém estava falando com alguém, a gente estava ali também por dentro do que estava acontecendo minimamente, assim, se tinha alguém precisando de algum apoio emocional, de algum acolhimento, né, enfim. Isso foi se consolidando, assim, eu sinto que agora a gente vai ter tempo e espaço e presença para fazer isso mais intensamente. Eu também sou da segunda leva, né? Então estamos em peso aqui. E uma coisa que eu achei muito interessante que o Di trouxe é essa questão da escuta. Eu acho que a escuta que a Dois Rumos propõe é algo que, sinceramente, é muito difícil de encontrar em outros lugares, pelo menos, né, nas minhas experiências, mas isso me faz pensar em como a gente constrói exatamente essa rede dentro do coletivo mesmo, sabe? Além dessa escuta, quais são as outras ferramentas que a gente, às vezes, naturalmente constrói, assim, durante os ensaios, ou nossas conversas, até mesmo essa questão de se apoiar na nossa vida pessoal, na nossa vida, enfim, né, em outros âmbitos da vida. Queria ouvir de vocês, gente. Pessoal da segunda leva, Kelly, Denise e Fê representando a primeira aqui também, se vocês quiserem comentar um pouquinho. Sim, uma coisa que eu gostaria de frisar da fala dos colegas anteriormente, que nós fomos por esse caminho, né, do vídeo, do audiovisual, né, a gente foi para o online, porque a gente se coloca como um coletivo que trabalha com consciência, né, então a gente priorizou que a gente não ia se encontrar durante a pandemia, né, que não havia possibilidade dos encontros acontecerem presencialmente por uma questão de segurança. Então, sem ter o contato presencial, o que a gente tinha de ferramenta disponível para nós naquele momento, né? Eram as reuniões online, as reuniões no Zoom. E aí, a partir desses encontros nas janelinhas, né, que a gente foi experimentando um pouco os nossos bailes online também, que surgiram nesse período, a gente foi trazendo essa experiência para dentro do ensaio. Então, como era não só estar com alguém, né, não só estar ali, mas entender, conseguir ver o que o colega estava, como o colega estava apresentando a aula, como é que o colega estava levando o ensaio, né? A gente tinha alguns propositores. Então, como que eu fazia para aprender aquilo, mas como que eu também me relacionava, que eu não tivesse ali de uma forma passiva, né? Só vendo uma telinha e não interagindo. Então, as coisas foram acontecendo, acredito eu, organicamente, por essa necessidade, né? E por buscar esse lugar do encontro, esse lugar da relação. E eu acho que a dança, ela também precisou se adaptar e ela usou um recurso muito que já existia,
mas que não tinha muita atenção ainda, né? Principalmente a dança de salão, acredito. Que é a videodança, né? Se comunicar através do vídeo, já que as pessoas não podem ir num teatro, ou não podem ir até uma aula, né? Como fazer isso através do vídeo? Eu acho que então a nossa ferramenta foi essa, né? É se virar com vídeo aí, produzir as nossas próprias narrativas, e experienciar novas ferramentas audiovisuais, né? Inclusive, também esse podcast está acontecendo por conta dessa necessidade, né? Porque como que a gente vai se comunicar? A gente que não pode nem estar no contato, né? Abraçar já é perigoso. Como que a gente vai se comunicar? A gente precisa continuar se comunicando, né? A arte é isso, a arte é comunicação, a arte é expressão. Então, foi essencial, assim, a gente conhecer essas ferramentas, né, Kelly? Acho que você pode falar um pouco mais, inclusive, o que é uma videodança, né? Que foram coisas que a gente vem se apropriando, a gente também não tem todas as respostas, mas a gente está tentando se apropriar. É algo que a gente ainda está experimentando, né? A gente não tem uma definição exclusiva e talvez muito específica, mas é um lugar de criar dança através do audiovisual. Então, utilizar a ferramenta do audiovisual para expressar com um movimento aquilo que a gente quer dizer. Então, de uma forma artística, não só representar uma coreografia, mas criar uma narrativa através do vídeo para aquilo que a gente quer comunicar do nosso corpo, das nossas histórias, enfim. Sim, não é só, de repente, pegar uma coreografia e gravar de frente, de vários ângulos, né? É um trabalho artístico pensado junto com o audiovisual. Então, a gente pode usar movimentos de câmera para complementar os corpos dos bailarinos, a gente pode usar recursos de áudio, textos, então, é uma construção bem poética, né? Que é um dos resultados, assim, o que o projeto Danças de Bolso vai almejar dentro desses 8 meses, né, de projeto. Então, a gente vai construir uma videodança coletiva, né, que todo mundo vai participar, é o videodanção, e a gente vai tratar sobre isso, como foi as nossas relações dentro da pandemia, e de como que a gente construiu vínculos, né, e o que que a gente quer daqui para frente, o que que a gente aprendeu. Tudo isso vai estar na nossa videodança coletiva, só que dentro desses compartilhamentos, muitas questões emergiram, questões individuais, né? Que falam sobre a gente, cada indivíduo dentro da companhia, sobre a Amanda, sobre o Di, sobre a Vitória, sobre a Kelly, sobre a Iris, essas descobertas que vão se desmembrar em trabalhos solos, também de videodança, só que cada bailarino do elenco, cada bailarino e cada bailarina vai aí ser protagonista do seu roteiro, né? Vai definir o que vai tratar, que assunto. Então, é isso que eu quero saber agora da gente, né? O que emergiu aí durante a pandemia que a gente considerou externar isso dentro da videodança, dentro de um processo artístico? Quem quiser começar, bora que bora. A questão da maternidade ela é muito forte, né? Como viver essa pandemia, dançar, cuidar, só com todos esses anos aí com uma criança e como passar isso em dança, né? Os processos que vivemos de descoberta, de se entender, emergir essa necessidade de expressar o quanto a gente precisa de rede, de apoio, e ter essa expectativa em querer mostrar isso, que é possível dançar, continuar trabalhando, sendo mãe, só que a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de apoio, precisa de rede, e encontrar isso também dentro da companhia foi fundamental para que a gente continuasse caminhando. Como mulher, como mãe, na dança de salão, a gente sabe o quanto que é difícil você prosseguir sem parcerias, né? Então, ter esse apoio dentro da companhia foi fundamental, e mostrar
o que foi atingido, alcançado, que eu estou aqui inteira para mostrar o que é a minha dança que foi resgatada, né? Estou aqui, viva, mostrando a minha dança para vocês. Então, essa é a expectativa, né? As mães também dançam, e as mães continuam. Ei, Amanda! EAD! Só para situar, a companhia tem 4 mães, né? 2 mães pretas, 2 mães brancas, e que tem também olhares diferentes da maternidade, né? A Amanda também vai trazer isso no solo, né, Amanda? Fala um pouquinho mais pra gente também. Eu já ia aproveitar o gancho da Vitória, porque é impossível não pensar sobre a maternidade. Quando eu fiquei sabendo, né, que a gente teria essa possibilidade de fazer o solo, vamos pensar no tema. É a primeira coisa que me vem na cabeça, porque desde que a minha filha nasceu, e ela acabou de fazer 5 anos, a maternidade, inclusive ela está me chamando nesse instante. É assim, gente, a vida é real. A maternidade afetou a minha dança de várias maneiras, não só a dança, mas as escolhas. Então, eu queria trazer um pouco desses caminhos, né? E do quão é difícil fazer essas escolhas, quando a escolha não depende mais só de nós. E durante a pandemia, a gente, né, acho que para quem é mãe, assim, foram várias escolhas que a gente teve que fazer, profissionais inclusive. Então, como é que eu vou adaptar a minha aula de dança, que era presencial, que era a 2, para de repente eu dar uma aula em casa com a minha filha correndo em volta de mim, né? Com ela me pedindo atenção, me pedindo cuidados. Então, foram muitas escolhas nesse processo. E entender o que eu realmente gostaria de fazer sem me anular, porque a maternidade traz muita anulação também, né? De você fazer as coisas pelo seu filho, e aí depois você se vê, você já não se reconhece mais, porque você nunca vai escolher por você, né? Se você não pensar racionalmente nisso. Então, difícil vai ser condensar isso tudo numa conversa, né, numa dança, mas é um processo, né? A gente está aqui batendo papo e a cabeça está borbulhando aqui de coisas que podem materializar, né, todas essas coisas que eu vivi durante a pandemia. Eu tenho uma conexão aí com as mães do grupo e no meu trabalho eu venho pensando e venho vivendo também, né, os meus processos como filha. Na pandemia eu precisei voltar para casa e estar mais perto da família, né, e com isso muitas coisas emergiram. Então eu venho desde o início aí de 2020 tentando entender várias coisas do meu passado, né, por coisas que eu passei da minha educação, de quem eu sou, quem eu me tornei e quem eu quero ser de verdade, né, não quem querem que eu seja. Então, venho me embrenhando nesse lugar do autoconhecimento, né, para mim mesma, e também trazendo um pouco disso das minhas reflexões para o solo. Ainda não tenho um lugar muito específico, mas tenho esse caminho assim que eu quero trilhar, que é o meu caminho como filha, né? E eu acho que o projeto é um pouco sobre isso, assim, tem esse sentido para mim, né? De como a gente se conecta com o outro e como a gente se conecta consigo mesmo, assim, né? Foi tão importante eu me conectar comigo para eu poder compartilhar minha história, sabe? De uma forma muito sincera e verdadeira, assim. E o meu processo com solo tem muito a ver com isso, com descobertas que eu fiz durante a pandemia, desde o início de 2021, de 2020, um processo muito intenso de racialização para mim, né? De me reconhecer como um homem preto e, mais do que isso, como um homem gay, favelado, preto. E que implicações emocionais isso me trouxeram? E são muitas. E
acho que com o apoio, né, de pessoas que são muito importantes e que se propuseram a trocar comigo, compartilhar sobre esse processo de racialização. Eu vim fazendo esse resgate assim da minha ancestralidade, conversando, me aproximando mais da minha avó. Tenho uma única avó viva, a minha avó materna, me aproximando mais dela para ouvir um pouco mais das histórias. Enfim, fui descobrindo coisas tão importantes assim. E esse movimento, o que eu quero trazer é compartilhar esse movimento, esse processo de fortalecer uma identidade e de poder ser, né? De entender que o meu corpo, um corpo preto, também pode querer ser, também deve ser, né? E é sobre esse processo que passa por lugares de muita dor, mas também de muito amor, e me encaminha para um lugar de muita força, sabe? De força, de construção de identidade mesmo, uma identidade forte, sabe? Eu fui descobrindo nesse caminho que eu posso querer coisas, que eu posso desejar, que eu posso sonhar, que eu posso compartilhar. E isso foi muito possível também pelo processo que a gente viveu ano passado juntos, de resgatar memórias e de estar em um ambiente, um lugar que eu posso ser. Eu posso ser o Diogo, eu posso ser completamente vulnerável e colocar todos os meus medos, e também posso colocar os meus desejos e ser escutado, ser validado, ter uma existência validada. Eu encontrei isso aqui. E estou descobrindo que a gente precisa de mais espaços que validem a existência de todos os corpos. Eu acho muito importante tudo isso que o Diogo trouxe. Inclusive, estou passando por processos no meu solo que são bem parecidos, então já vou aproveitar aqui para deixar a minha contribuição. Eu, por muito tempo, fui a menina que nasceu sem cor, né? Tem um poema lindíssimo que tem esse nome, e eu me sentia muito assim, porque tinham pessoas que me chamavam de branquinha, tinham pessoas que me chamavam de moreninha, parda, enfim, e aí vai, né? A lista é gigante. Eu nunca me senti pertencente de uma racialidade, de falar assim, eu sou uma menina preta, eu sou uma mulher preta. E eu acho que isso trouxe consequências emocionais também, como o Diogo estava falando, né? Que vão reverberar e que ainda reverberam muito. Mas durante a pandemia eu fui sugada para um mundo que a princípio parecia muito lindo, muito mágico e muito verdadeiro. E depois de algumas experiências eu não me senti tão bem como eu achava que me sentiria. Eu comecei a fazer práticas do Sagrado Feminino, que, para quem não conhece, é basicamente um grupo, uma ideologia, digamos assim, de mulheres majoritariamente brancas e de classe média alta, que falam sobre reconexão ancestral e sobre menstruação e, enfim, sobre alguns outros aspectos que, naquele momento pandêmico, né, de estar dentro de casa e tal, fizeram muito sentido para mim. E eu tive algumas decepções quanto a esse trabalho, né, porque eu me sentia muito culpada por algumas coisas que eu não conseguia dizer ou eu não conseguia expressar. E eu comecei a perceber que eram essas práticas que eu estava tentando desesperadamente me encaixar e desesperadamente fazer, não estava conseguindo, porque eu sou de uma outra vertente, enfim, porque eu acredito em outras coisas, mas isso foi bem doloroso, assim. Então eu acho que neste solo eu quero tratar um pouquinho de como foi eu começar a me conhecer e aí depois ter esse baque aí, agora voltar a me reconhecer aos pouquinhos, né? Eu acho que a pandemia foi muito intensa em processos mentais e emocionais, isso para todo mundo, né? Eu acho que cada um vai abordar um pouquinho disso nos solos, mas da minha parte é isso. Gente do céu, vai ficar lindão tudo isso. Vocês estão se ouvindo? Bom, eu vou finalizar
também, porque eu também estou no processo de trabalho solo, né? Acho que todos nós do coletivo estamos. E pegando o gancho da Iris, né, da emoção, das questões emocionais e dos problemas do subconsciente, eu vou trazer também algo que para mim foi vivenciado com muita intensidade, que foi a minha ansiedade, né? Eu já sofro de ansiedade antes da pandemia, e com a pandemia foi para um grau, tipo, nível 5, sabe? Então, eu vou explorar esses estados de corpo que a gente se encontra dentro de uma crise de ansiedade e de como esses estados nos paralisam. E com a dança, eu acho que com a dança e com os encontros do grupo, eu conseguia externalizar isso, né? Falar sobre isso. E foi importante para também me reconectar com a vida, né? O que me devolve a vida, né? Girar me devolve a vida, o movimento me devolve a vida. Então, eu vou tratar de estados corporais, assim, em momentos de crise e em momentos de não crise. E o podcast é para isso, é para a gente ouvir essas histórias todinhas e também vivenciar o processo artístico, né? O que é trazer essas falas para o corpo, que é um desafio que a gente vem enfrentando nesse exato momento. Então, esse podcast é um diário de bordo. Sim, a gente vai contar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas descobertas, como a gente vai se virar para materializar tudo isso, né? Quem que a gente está buscando de ajuda. Então, tudo isso a gente vai acompanhar nos podcasts. E lembrando que o trabalho da Dois Rumos é esse, não é uma dança de salão como a gente conhece, não. Essa convencional, essa tradicional, essa conservadora, não é isso. A gente traz temas como racismo, machismo, a maternidade, questões psicológicas, a gente traz as nossas dificuldades, a gente trata de tudo isso com a dança. Isso fica pesado? Não, gente, não fica pesado. Quanto mais a gente fala, mais leve a gente fica, não é? O ruim é a gente se podar. E a gente vai finalizando essa conversa. Eu vou chamar a Iris para falar um pouquinho sobre as ações. O que a gente vai enxergar lá no fim e durante, né, Iris? O que as pessoas vão ver do projeto Danças de Bolsa, né? Bom, Fê, então eu acho que tem uma coisa que a gente viu aí no depoimento de cada um dos participantes, dos intérpretes, e também nos outros blocos, né, que a gente acabou de escutar, é que a Dois Rumos sempre trabalha, assim, eu acho que é multifuncional. A gente é uma companhia de dança de salão contemporânea, mas com muitas vertentes, né? E agora, nesse projeto, a gente vai explorar mais o audiovisual. Então, como já foi dito aqui, né, serão no mínimo 8 solos que a gente vai entregar, né, cada um com sua peculiaridade, digamos assim, cada um com a sua vivência, a sua história, mas que, ao mesmo tempo, todos a gente consegue enxergar uma linearidade, talvez, de momentos que todo mundo já passou, ou de conexões. Então, isso também vai ser um processo de uma videodança coletiva, onde cada participante vai ter a sua voz, vai ter o seu lugar, né, o seu território, como o Vai fala muito, né, e assim, o Vai sempre tem esse caráter de pensar em territorialidade. Então eu acho muito importante também a gente fazer essa conexão, né, com a nossa videodança coletiva. Então, serão no mínimo 8 solos, a nossa videodança, terão exibições desses processos, né, criativos lá no final do nosso projeto e algumas oficinas também. Então, assim, a gente vai ter para todos os gostos, né, fora o podcast, a gente tem várias formas de chegar no público e de realmente expressar, né, o quão quantas coisas a gente sentiu durante a pandemia e como a gente vai continuar resistindo como artistas, né, nesse meio. Viu quanta coisa bacana ainda está por vir? Mas esse foi só o primeiro episódio do podcast Danças de Bolsa. Se você gostou do conteúdo e quer conhecer mais da nossa jornada, não deixe de acompanhar essa temporada. Todo mês publicaremos um episódio diferente que mostrará uma narrativa nova sobre o processo de criação das nossas videodanças. Siga-nos também no Instagram, @doisrumos, para mais curiosidades. Muito obrigada por sua companhia até aqui e até o próximo episódio.